Boa noite. A geografia dos esquecidos, a geografia das emoções, a geografia dos que confiam menos, dos que contam menos no peso da escala eleitoral. Os incêndios, as tempestades, a fragilidade de infraestruturas, os serviços públicos que encerram e a demografia que não para de assinalar partidas e quase nunca chegadas. É destas regiões, destas gentes que somos nós, que vamos falar e debater. O que se passou em Borba, a fragilidade da decisão sobre infraestruturas, elas próprias muito frágeis. Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, o senhor diz que há muitas mais infraestruturas em Portugal que correm risco. Muito boa noite, doutora Fátima, muito boa noite aos meus companheiros de mesas e também aos seus telespectadores. Eu, se me permite, queria fazer aqui duas homenagens. No primeiro é aos engenheiros que fazem parte da geografia dos esquecidos. Neste país tem esquecido qual é que é o papel e a importância que os engenheiros têm. Os engenheiros, eu recordo, desde sempre foram para o interior, desde sempre viveram no interior, exerceram a sua profissão lá e têm sido o apoio para as populações, para os municípios e têm prestado um serviço inegável ao país e a Portugal. Quem é que não se recorda dos engenheiros das estradas, dos engenheiros da saúde, dos engenheiros do serviço hidráulico, agrícola, etc. Portanto, eram uma referência. No interior havia instituições que ajudavam a que a engenharia tivesse uma visibilidade e um papel. E se nós estamos aqui a discutir isto hoje é porque as coisas não estão bem, obviamente. Como o senhor diz, portanto, é preciso repensar tudo. Eu tenho que deixar aqui uma homenagem aos engenheiros e às engenheiras que trabalham quer nas câmaras municipais, quer em instituições, quer em profissão na província e no interior, desculpe-me chamar a província porque ainda é província, e que nunca deixaram e que nunca negaram o papel que têm a fazer aí e por vezes até são injustiçados. Depois temos assistido a outra coisa que é lugares que deviam ser ocupados imediatamente por engenheiros, têm vindo a ser ocupados por pessoas sem qualificação para fazerem determinadas funções e muito do que às vezes sucede é o desconhecimento do que se está a fazer ou do que se devia ter feito. A minha segunda homenagem é para os autarcas, porque ao contrário do que normalmente a população diz, e só se lembram dos autarcas por escândalos, nós devemos muito aos autarcas. Ninguém se lembra, porque a memória é curta, do que era este país antes do 25 de Abril, e o desenvolvimento que houve a partir daí, é verdade, de um conjunto, do esforço de um conjunto, mas onde os autarcas têm sido o motor e têm sido aqueles que têm conduzido e pugnado pela melhoria das terras onde estão. E é neste conjunto, entre os engenheiros e os autarcas, e obviamente as instituições públicas, que é um orgulho de ter servido, que o balanço deve ser feito. Nós temos um país que nos últimos anos e no último século, é preciso não esquecer, à custa primeiro dos contribuintes e depois agora com os apoios comunitários que também nos ajudaram a endividar. Porque os apoios comunitários não eram a 100%. Para investir 100 milhões temos nós investimos em muitos ativos e estamos a esquecer de uma parte fundamental que é a manutenção e a conservação. E estamos a esquecer de uma parte fundamental que é o risco. Porque não há uma cultura de risco em muitas das pessoas. As câmaras municipais, muitas delas, coitadas, herdaram presentes envenenados. Acha que é um presente envenenado o que se pode passar agora com a passagem para as câmaras destas infraestruturas? Possivelmente, no meio delas, há de vir algum mais ou menos envenenado. Porque há situações em que só mais tarde é que os seus autarcas e a população vêm a reconhecer que havia uma situação ou outra que podia ser. Ou seja, quando nós vemos um caso como aquele do IP3, em que há um talude, um resvalamento que está ali a pôr em risco as pessoas que passam na estrada, há mais de 10 anos, e que ninguém foi lá fazer nada, ninguém quis saber. O que é que pensa disto? A estrada de Borba estava para ser fechada há 4 anos. E discutia-se o século dos anjos em vez de se tomar uma decisão em relação àquilo. E, portanto, eu não vou pôr, até porque eu tenho uma relação pessoal e profissional até com o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, e obviamente que haverá razões, porque quem andou nestas coisas públicas não faz ideia do que é a tortura e do que são os contornos de uma coisa que arranjaram, que foi o Código da Contratação Pública hoje, em tu pensar e o fazer e o concluir, a burocracia é terrível. E mais ainda, e todos os processos de concursos públicos e etc. são coisas demorosas. É óbvio que não são para 10 anos. Agora, quem quer ter uma solução expedita e resolver as coisas, dificilmente consegue chegar lá.
E depois temos sempre uma questão, eu digo que temos, porque eu já passei por lá e visto a camisola, temos sempre o ónus da opinião pública e dos mídias, que lançar suspeita sobre tudo e mais alguma coisa. Um exemplo. O Código da Contratação Pública, apesar de todas as advertências que, nomeadamente a Ordem dos Engenheiros fez, mantém uma figura que é do ajuste direto. Antigamente, isso chamava-se um concurso limitado, com consulta ou sem consulta a diversas entidades. E hoje o que sai não diz lá se foi com consulta ou se não foi, se foi limitado, se foi a só 1 ou se foi a 10 ou a 20, e diz lá que é um ajuste direto. Pois o que sai é 90% das adjudicações feitas por ajuste. E parece que andamos todos aqui, e continuo a falar que estamos, porque eu vivo isto com intensidade, parece que andamos todos aqui a auxiliar os compadres, os vizinhos, os tios, não é. É a própria terminologia que foi usada é infeliz. Mas voltando ao que diz, é óbvio que... Tenho que passar, diga. Não, é só para acabar. É óbvio que, numa época da informação em que vivemos, em que os portais, os sites das instituições têm a possibilidade de divulgar, tal como acontece na água, a qualidade da água, das praias, etc., o que é que está a ser feito e os resultados, nós temos alguma opacidade em relação a isto. Não há essa informação e, portanto, isso leva-nos a temer que não exista uma ação efetiva. Há que mostrar que nós estamos desenganados. Professor Álvaro Domingos, o senhor está a ouvir estas... A conversa está efetivamente a derivar do foco não é só do que tinha o programa, mas ainda bem porque realmente o caminho se calhar não era aquele. Mas eu queria deixar antes de mais uma coisa, os portugueses têm que estar à vontade, porque as infraestruturas de Portugal é uma excelente escola de engenharia e tem profissionais da maior competência lá. Portanto, em relação a esta matéria, eu também tenho alguma tranquilidade. Os profissionais. Não é por falta de saber, não é por falta de competências, mas a verdade é que é por falta de atenção e de cuidado. Mas esta matéria que estava a discutir aqui também tem um interesse grande. Eu, desde que acabei os meus estudos e entrei na minha vida profissional, que eu acesso a discussão como é que nós vamos combater o facto desta diferença que há entre o interior e o litoral. Nós temos um país em que 60% da população está em Lisboa, a norte do Tejo, numa faixa de 60 km. E isto ninguém tira isto. São 6 milhões ou quase 7 milhões que se concentram junto ao litoral a norte de Lisboa. E o resto é como é. Portanto, do Tejo para norte está a grande maioria das pessoas. A grande maioria numa faixa muito curta junto ao litoral. É verdade que tem havido muita tentativa de ultrapassar estas questões que estão aqui a ser referidas, e bem. Eu próprio tenho origens do meu avô rural, meu avô da parte dos outros avós da minha mãe industrial, do princípio do outro século, e portanto também conheço essas realidades. O que eu pergunto é o seguinte: tanta discussão que tem havido, tanta medida que tem havido, onde é que nós erramos? É que às vezes os decretos não resolvem tudo. Por exemplo, este decreto que saiu recentemente a impor uma redução de cotas nas universidades junto ao litoral, transferidas para o interior. Não resultou nem resulta. Porque as pessoas têm que ter vontade própria e a procura... E tem o tal apelo, como dizia o Paulo Costa, só se fala em coisas boas em Lisboa. Pois, mas o contraponto tem que ser feito por uma oferta que origine uma vontade de ir para esses lados. Incentivos à natalidade. Eu vejo com maior preocupação a questão demográfica em Portugal. E quando se fala em refugiados, eu não tenho nada contra os refugiados, antes pelo contrário, apoio inteiramente que os recebamos e que os apoiamos. Agora, há aqui um problema. Porque é que nós não pensamos em fixar pessoas, em fazer crescer a população em Portugal, e porque é que não há incentivos à natalidade? Houve outros países que passaram por aí. Havia pessoas que, em França, por exemplo, eu conheci uma família em que a mãe até se despediu para estar em casa a receber os subsídios que davam por cada filho que tinha a mais do que estar empregada. E nós já estamos aqui num paradigma que neste momento o nosso Estado está a caminhar para uma insustentabilidade financeira e geracional.
E, portanto, não se olham para estes assuntos com preocupação, não se olham com estes assuntos com uma visão de futuro, e isto é claro, que é mau. como diz o Sr. Engenheiro e tem toda a razão, estamos num tempo em que o Estado tem cada vez menos condições para fazer frente aos problemas. Obviamente. Então tem que tomar conta das prioridades, como dizia Álvaro Domingos. Só queria acrescentar uma pequena coisa. Nós estamos a falar aqui em manutenção e conservação, e eu só recordo que há uns anos houve um anúncio muito grande daquilo que foram as poupanças na manutenção e na conservação em PPPs. Tinham sido feitas umas parcerias público-privadas com consórcios para esse. Sim, no tempo de Passos Coelho. Ora bem, e nessa altura eram só milhões de ganhos. Não foram milhões de ganhos, foram milhões de coisas que deixaram de ser feitas. Porque não há nenhum consórcio que tenha um contrato na mão e que reduza ao contrato sem abdicar de alguma coisa para fazer. E a verdade é essa. E o que está à vista. E eu, possivelmente, como não vou voltar a poder intervir, eu só queria chamar a atenção. Há bocado aqui o professor falava bem em obras lineares. Eu quero levantar aqui uma questão só. Museus. Depois de termos perdido uma parte da nossa história, e o Brasil, quase a história deles no Rio, a Ordem dos Engenheiros fez um alerta. E há muitos museus pelo interior e pelas cidades todas. E nós perguntámos em que estado é que está a segurança dos nossos museus. Até hoje não obtivemos uma única resposta, nem sequer não dê ideias. É melhor nem dar ideias. Qualquer programa. É melhor nem dar ideias. Se apresentasse...